Olá, está começando o Jornal da CUT, Central Única dos Trabalhadores. A CUT emitiu uma nota oficial em seu site sobre o julgamento da ação penal 470. Com a palavra, o presidente nacional da CUT, Wagner Freitas. A ideia de você punir por presumição, por domínio do fato, que é uma ideia completamente nova, que nunca foi utilizada pelo Supremo ou raramente utilizada por qualquer corte brasileira, nos deixa muito preocupados que tenha sido um casuísmo jurídico pura e simplesmente para punir o PT, os seus militantes e as transformações que o governo do presidente Lula fez no Brasil. Como o julgamento não teve uma característica técnica e sim política, tanto que nós vimos juízes do Supremo dizendo que esperava que o resultado do julgamento intervisse, modificasse, fosse importante para as eleições. Isso nos preocupa demais, porque fica claro que existe um processo de ódio contra o PT, contra os movimentos sociais e que a direita brasileira, que não consegue vencer as eleições no voto, agora se entrincheira no Poder Judiciário, em setores da mídia, para desfazer o que o povo fez nas urnas. Nós não concordamos com o resultado do julgamento e achamos que temos que questionar, de maneira democrática, para que haja uma revisão desse julgamento, porque ali o que foi julgado não é o Zé Disseu, não é o Zé Genuíno e não é o Delúbio Soares. Querem criminalizar os movimentos sociais, querem criminalizar o Partido dos Trabalhadores e querem criminalizar ou querem apagar da retina do povo brasileiro os resultados da gestão do companheiro Lula e da companheira Dilma. Nós achamos que esse tipo de casuísmo que foi utilizado nesse julgamento pode colocar a ordem jurídica nacional toda em questionamento. Diante das constantes ameaças de impacto da crise econômica mundial no país, propostas de flexibilização das leis trabalhistas estão sendo apresentadas no Congresso Nacional. Essas propostas representam um verdadeiro atentado aos direitos dos trabalhadores. A Executiva Nacional da CUT, reunida nesta terça-feira em São Paulo, discutiu algumas dessas iniciativas para traçar uma estratégia de enfrentamento e proteção aos trabalhadores e trabalhadoras. Entre as medidas está o Simples Trabalhista. Graça Costa, secretária nacional de Relações do Trabalho da CUT, falou sobre o tema. O Simples Trabalhista é um PL que está tramitando no Congresso Nacional, que quer regulamentar o emprego daquelas pessoas hoje que estão fora da questão formal. Então, a ideia é que as micro e pequenas empresas possam absorver os trabalhadores da informalidade e até aí isso aí é extremamente positivo, porque nós queremos que todos os trabalhadores hoje que estão em situação ruim, de risco, enfim, que venham ser inseridos no mercado de trabalho formal, mas a qualidade desse emprego que é a nossa grande preocupação. Os contratos de trabalho podem ser feitos de forma coletiva, cláusulas coletivas e cláusulas individuais. Aí onde mora o perigo, porque a forma como vai ser feita, esses direitos dos trabalhadores vai ser negociado direto com o trabalhador e não com a organização sindical. E não é uma negociação coletiva, é uma negociação individual. E nós entendemos que deixa a classe trabalhadora que está hoje na informalidade, ela vem para o mercado formal, mas com direitos totalmente diferentes. Outras propostas envolvem os servidores públicos, que sofrem uma séria ameaça com o Decreto 7.777. O decreto prevê a substituição de servidores federais por servidores públicos e municipais. A negociação coletiva também está em pauta. É que o governo, em vez de privilegiar o diálogo com as categorias e com suas organizações, adotou uma postura de retaliação com o movimento. Começou por uma política de corte generalizado de ponto, de desconto de salário dos grevistas e que culminou, infelizmente, com a edição do decreto 7.777,
que é um decreto que inclusive vai de encontro e contra a própria Convenção 151 da OIT. E o mais grave disso tudo, além do problema político, né, envolve inclusive questões constitucionais. Foi uma atitude que nós consideramos um retrocesso nesse processo de construção do diálogo com o governo federal. É uma atitude que não tem um reflexo só para a administração pública federal, ele tem um reflexo também para as administrações estaduais e municipais. Sabemos que, infelizmente, né, as políticas, né, de âmbito federal, principalmente aquelas que envolvem, né, processos de retaliação, os estados e municípios, infelizmente, têm uma tendência natural de copiar esse tipo de política, inclusive já vem copiando e justificando se o governo federal vem adotando esse tipo de gestão, que eles também poderão adotar. E esperamos, né, que os trabalhadores, né, tenham a capacidade de mobilização politicamente da gente fazer com que o governo reverta, né, inclusive reveja esse tipo de iniciativa, de que a gente tenha a capacidade, inclusive, né, de fazer pressão junto ao governo para que se regulamente urgentemente a Convenção 151 da OIT e, evidentemente, acreditamos, né, e queremos acreditar de que o Judiciário também se manifeste atendendo o nosso pedido da inconstitucionalidade dessa medida extremamente, eu diria, grave, e que significa um grande retrocesso nas relações de trabalho no setor público no Brasil. Não, nós estamos discutindo com o governo a efetivação da Convenção 151 da OIT no Brasil, que prevê a regulamentação do direito de negociação coletiva do serviço público. As notícias que nós temos é de que o governo quer, nesse momento, discutir a regulamentação do direito de greve no serviço público. E nós queremos discutir a regulamentação da negociação coletiva. Portanto, nós não podemos, em nome de uma necessidade de se regulamentar a negociação coletiva no serviço público no Brasil, discutir apenas o direito de greve, que já é um direito já garantido na Constituição. Nós não vamos aceitar de forma nenhuma que, em nome da regulamentação da negociação coletiva no serviço público, se procure limitar o direito constitucional, que é o direito de greve. O abono e o seguro-desemprego, duas conquistas da classe trabalhadora, também estão na mira da flexibilização. O Jornal da CUT entrevistou Quintino Severo sobre essas ameaças. Para controlar a rotatividade, é preciso aprovar a Convenção 58 da OIT. Não ratificou essa convenção, nós não tivemos ainda essa possibilidade de que essa convenção fosse ratificada, mesmo com muita pressão do movimento sindical, mesmo com a iniciativa do próprio presidente Lula de encaminhá-la para o Congresso Nacional, até hoje ela não foi ratificada. E, portanto, a rotatividade no Brasil hoje tem consequências dramáticas, consequências duras para os trabalhadores e para a sociedade de forma geral. A primeira delas é o fato de que, com a rotatividade, hoje, o seguro-desemprego e, portanto, os recursos do FAT, do CODEFAT, estão sendo violentamente atingidos por essa rotatividade, porque há uma demanda muito maior pelo seguro-desemprego e, com isso, vai fragilizando, vai debilitando os recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador, porque muita gente acessa o seguro-desemprego em função da rotatividade. A segunda consequência é o fato de que a rotatividade também eleva, né, a redução da média salarial brasileira, ou seja, os trabalhadores são demitidos com um salário maior e recontratados com um salário menor. Nós, primeiro, que esse tema que veio recentemente para a pauta e que o governo pelo menos temos visto pela imprensa, de que se pensa em alterar, por exemplo, a remuneração do abono salarial, né? Nós entendemos que o problema não é a remuneração do abono salarial. Como os salários no Brasil são muito baixos, né, muita gente está, evidentemente, acessando até 2 salários mínimos, ou seja, muita gente ganha até 2 salários mínimos e, com isso, está acessando, portanto, o abono salarial. Então, portanto, o problema aqui não é reduzir ou alterar as regras do abono salarial. O problema aqui é que os salários no Brasil são muito baixos, por isso que é preciso que tenhamos uma política de recuperação da média salarial brasileira. Média essa que, inclusive, eu falei anteriormente, ela é afetada em função da própria rotatividade. Para tratar do tema durante a reunião, a Central convidou o consultor jurídico Eymar de Loguércio, que fez uma análise das tentativas de flexibilização. Eu fiz, na verdade, um balanço do que foi feito nas 2 últimas décadas em termos de alteração da legislação. Depois, um balanço
do que também nas últimas décadas nós tivemos de decisões judiciais importantes, tanto aquelas que garantiram determinados direitos, como outras que, de certo modo, ainda são decisões conservadoras, especialmente relacionadas à organização sindical e que interferem na vida sindical. Por fim, também tentei fazer um balanço dos desafios futuros, quer dizer, projetos que estão na Câmara e que interferem diretamente nas relações de trabalho, como, por exemplo, da terceirização, como do simples trabalhista. E também, em termos de futuro, algumas discussões que estão em campo, tanto do ponto de vista da interlocução com o Judiciário, como também com a interlocução com o Parlamento. Em relação ao Judiciário, uma das questões centrais aí para as próximas atividades da Central é a retomada da ação direta de inconstitucionalidade que discute a denúncia que foi feita da Convenção 158 da OIT pelo Presidente da República. Uma outra questão importante recente é o TST ter decidido mudar a sua orientação no sentido de reconhecer a chamada ultratividade das normas coletivas. E o que nos preocupa para o próximo ano, enfim, para os próximos, é essa discussão da terceirização, que é a possibilidade ou não de terceirizar a atividade fim, que é um ponto de resistência importante da jurisprudência atual e um ponto significativo do modelo do direito do trabalho brasileiro, né? E a questão que envolve também a organização sindical. A executiva nacional da CUT também contou com a presença do ex-ministro Paulo Vanucci para uma análise da conjuntura. Vanucci indicou os desafios dos movimentos sociais depois do fim das eleições municipais. O que resta aos movimentos sociais é exatamente atualizar com o novo cenário aberto pelas urnas. Eu digo que, terminado o segundo turno das eleições municipais, já começa a disputa eleitoral de 2014. Então é preciso que os movimentos sociais apresentem reivindicações básicas, saiba questionar, cobrar, criticar, sem perder de vista que, se transformar o governo Dilma em inimigo, a direita vai penetrar nessa divisão e pode promover resultados desastrosos para todos. Então é saber ser vigilante, ser crítico e, ao mesmo tempo, reforçar todo o projeto de Brasil, que é o mesmo projeto. Foi aprovada no dia 25 de setembro pelo Senado, em votação simbólica, a medida provisória que altera o Código Florestal. O texto, que está em discussão há 3 anos e agora só depende da apreciação da presidenta Dilma Rousseff, mantém pontos que beneficiam os ruralistas. O Jornal da CUT conversou com Jaceir Fernandes, secretário nacional de Meio Ambiente da CUT, sobre o assunto. A nossa análise é o seguinte, é que, ao ser votado agora, automaticamente fizeram uma série de mudanças na medida provisória, que tinha, de certa forma, mesmo que não era tudo aquilo que nós queríamos, mas tinha um certo acordo. E a nossa posição agora é exatamente de fazer as movimentações com todos os movimentos sociais e todo o segmento para que a Dilma vete e mantenha o que estava escrito, porque era o que era acordado anteriormente. Porque esse mesmo latifúndio que degrada, que faz todas as coisas, que agride, quer avançar para algumas outras coisas e utilizando de benefícios, inclusive, que foi acertado com todos os movimentos para a questão da agricultura familiar, que seja estendido para os médios. Mas que médios são esses? Os médios deveriam ser o máximo das propriedades que deveriam ter. As propriedades máximas no Brasil deveriam ser o que estão aí dentro do conjunto que é médio, e não ter essas extensões de latifúndio. Por isso, inclusive, a nossa luta pelo limite de propriedade, pelo índice de produtividade, com essas alegações que estão falando para aumentar a produção, deveriam ter, inclusive, que fazer ações dentro das suas bases de produção para se igualar à agricultura familiar, porque em cada hectare da agricultura familiar produz-se 3 vezes mais do que produz um hectare de terra que é trabalhada pelo latifúndio. Além de causar os grandes impactos ambientais que é causado pelo latifúndio, nós ainda temos que conviver com esse tipo de atitude, agredindo e não pensando nas nossas gerações futuras, que é o que eles têm feito.
O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, foi reeleito com 54,42% dos votos e governará o país entre 2013 e 2019. Chávez está há 14 anos no poder. Este será seu 4º mandato consecutivo. Na Venezuela, não existem limites para a reeleição e o voto é facultativo. Mesmo assim, 81% dos venezuelanos compareceram às urnas no último domingo. Olha, eu considero que todo presidente que distribui renda, que consolida a democracia, que promove participação popular, que conduz o país com total soberania, enfim, que implanta no país aquilo que eu acho fundamental, que é distribuir renda, eu acho que merece ser eleito. Acho que ganhou o povo venezuelano, acho que ganhou a América Latina, acho que ganhou os governos de centro-esquerda, que é mais um presidente do campo de centro-esquerda e de esquerda que consegue se reeleger. E ele obteve a votação esmagadora na população mais pobre da Venezuela. Eu acho que os conservadores têm que se perguntar por que uma pessoa com essas características consegue se reeleger, especialmente com o voto da população mais pobre. Eu acho que foi um resultado eleitoral muito importante, não só para o povo venezuelano, mas para o conjunto da América Latina e para o Brasil também em particular. Quer dizer, ontem o Chávez conseguiu 10 pontos de vantagem sobre o candidato da oposição, candidato forte, bancado por praticamente toda a mídia privada na Venezuela, pelos grandes empresários. E, apesar disso, o povo venezuelano, uma vez mais, renovou o mandato do Chávez, que polarizou. Novamente, as eleições na Venezuela tiveram caráter plebiscitário, né? Quem está com o Chávez, quem está contra. O temor que eu particularmente tinha é que, apesar das contradições que existem no governo Chávez, muitos choques, inclusive, com o movimento sindical, né? É que depois do golpe de Estado de Honduras e no Paraguai, depois da vitória da direita nas eleições chilenas, uma derrota do Chávez na Venezuela poderia sinalizar, né, um alinhamento de mais governos com a política ditada pelos Estados Unidos, por Washington. Isso não ocorreu, né? A Venezuela não vive uma situação econômica tranquila, há impactos importantes da crise mundial na Venezuela, né? Mas, seguramente, o povo venezuelano e a classe trabalhadora venezuelana renovaram o mandato do Chávez por considerar, né, que durante todos esses anos de governo Chávez, né, significaram, né, uma melhoria das condições de vida das amplas massas e um terreno mais favorável para a organização da luta dos trabalhadores. Diante de uma possível greve dos petroleiros por tempo indeterminado, a Petrobras resolveu ceder e apresentou na semana passada uma nova proposta à categoria. Assembleias estão sendo realizadas por todo o país. A FUP, Federação Única dos Petroleiros, e os sindicatos indicaram a aceitação da proposta conquistada. A gente tem como proposta hoje colocada pela Petrobras, ganho real variando de 7,5, que foi o piso dos bancários, né, a 8,2, que é o metalúrgico. A gente, na Petrobras, a gente tem uma especificidade que é fruto de um problema no plano de previdência complementar, que a gente tem um mecanismo lá de colocar o ganho real numa tabela quase que paralela, e esse é um problema histórico para a gente, que no momento a gente vai ter que resolver com a Petrobras, né, porque acaba que esse ganho real não reflete para os aposentados. Então, esse é um problema. Nós temos uma outra reivindicação, que é equiparar pagamentos de horas nas paradas de manutenção, e temos problemas, vamos ter problemas em algumas bases, porque não foi tudo aquilo que a gente queria. Está no meio do caminho, isso vai acabar tendo algum problema em algumas bases localizadas, mas, no geral, a proposta atende porque abre o caminho para a gente chegar no desejável, vamos dizer assim. Então, é um acordo que está mais restrito ao que afeta diretamente a composição de tabela, reflexo disso no salário dos trabalhadores. Então, a proposta que está encaminhada e que está sendo avaliada em assembleias pelos trabalhadores é essa, né? O indicativo da Federação Única dos Petroleiros é de aceitação da proposta e, logicamente, com a suspensão da greve convocada a partir do dia 11. O
O Grêmio Estudantil de um colégio do Butantã, zona oeste de São Paulo, realizou na semana passada um encontro com ex-presos políticos da ditadura militar. Os estudantes ouviram histórias da luta pela democratização do país e fizeram perguntas aos palestrantes. Só para vocês perceberem o quanto é barra pesada a tortura, eu fiquei anos e anos que eu não falava na tortura, nada. Eu fiquei 11 meses presa e fui processada, fui julgada pela Lei de Segurança Nacional. Olha, a motivação é principalmente a gente poder se reportar, né, se referenciar a uma experiência que nós tivemos e que eles têm interesse em conhecer. Então, o interesse em conhecer, o convite, já é uma grande satisfação para a gente, porque é uma forma de que eles conheçam essa memória, né, e são muito jovens e já se preocupam com isso, já têm posições, já fazem política, né? E eles são a geração que vai nos substituir nessa trajetória. Nós não podemos pesar esse medo individualmente só, nem o ideal individual nosso. Nós éramos um conjunto de pessoas e você enfrentar as coisas coletivamente organizado é diferente de você enfrentar individualmente. É preciso recontar essa história do país. E a herança é para eles, fundamentalmente, é para os mais jovens. Nós precisamos conhecer a nossa real história. Tem todo o lado da questão dos mortos e desaparecidos, que tem que ser revelada para a sociedade e para as suas famílias, né? Mas mesmo coisas que não dizem respeito imediatamente a esse assunto, né, elas são fundamentais para a gente conhecer a nossa história. A gente pensou nessa atividade para a SAD, que é a Semana de Atividades Diversificadas da Escola, para retomar uma matéria que a gente teve no primeiro trimestre desse ano, que foi, a gente teve 3 meses de estudo da ditadura militar. Então, essa coisa de escutar a memória deles é muito importante para a gente entender como que realmente foi a ditadura e para a gente ver os lados. Depois dessa conversa e também depois que a gente estudou a ditadura militar, a gente percebe que a gente não pode ficar parado com muita coisa que está acontecendo, que por mais que hoje em dia não esteja tão ruim, ainda tem coisa acontecendo e a gente está meio parado, sem fazer nada. Eu acho que a atividade surgiu como um complemento à aula de história que a gente teve. Então, a gente estudou muito a parte histórica da ditadura, um contexto, e acho que essa atividade com eles complementou com a vivência, com a experiência pessoal de quem viveu esse momento. Então, acho que foi um complemento talvez emocional, mais do que só a contextualização. Eu acho que a gente precisa preservar essa memória, acho que é uma memória que precisa ser muito trabalhada, então precisa ser muito construída também. Foi construída de uma forma errônea, com interesses envolvidos, e acho que agora a gente tem que, para mantê-la, a gente tem que reconstruir. A gente tem que renomear os desaparecidos, renomear os torturadores. Acho que a gente tem que trabalhar muito ainda nessa memória para poder mantê-la, para que sirva como uma construção importante para que não se repita. Foi divulgado pelo DIEESE, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o Índice do Custo de Vida, o ICV, de setembro. A taxa ficou em 0,42%, um aumento de 0,22% em relação a agosto. Alimentação e habitação foram os grandes responsáveis pela alta. Segundo a pesquisa nacional da cesta básica, o preço dos alimentos subiu em 9 das 17 capitais pesquisadas. As maiores altas ocorreram em Florianópolis, 5,23%, e Belo Horizonte, 3,23%. A cesta básica mais cara do país está em Porto Alegre, R$ 311,44. O Sindicato dos Médicos de São Paulo vai promover no dia 20 deste mês um ato público no Parque Ibirapuera. Médicos de todo o estado estarão no local para esclarecer a situação do SUS à população. Problemas como a baixa remuneração dos profissionais, as más condições de trabalho e a insuficiência de recursos serão discutidos. Na ocasião, serão realizadas aferição de pressão arterial e medição de glicemia dos visitantes. E o Jornal da CUT fica por aqui. Até a nossa próxima edição.